Então vamos ouvir, tá? Deus abençoe você. Olha essa cadeira. Você quer trocar? Eu pensei que era essa sua. Porque ele era mais confortável. Não é nada. Nossa, Eu vou começar, então, lendo um pequeno trechinho antes de começar a falar, tá? Desse livrinho Preces do Coração, foi ela que me deu até. Agora para eu ler. Ó Senhor, experimento uma sensação de perda e de ansiedade que me entristece. Tenho a impressão de estar deixando de fazer o que devia, de não estar andando na direção certa, de carregar o que não devia, algo assim. Mas agora, conversando contigo, Senhor, percebo ser esta sensação resultado de uma falta de compreensão das tuas leis de amor. Se me deixo absorver no espírito dessas leis, ajusto-me no ritmo da vida abundante, cósmica, pura, eterna, e afasto a sensação ruim. Quero, portanto, adequar minha forma de pensar e de agir em base dessa paciência, de alegria e esperança, e fazer permanentemente um exercício de agradecimento pelo muito que recebo. Quanto mais te agradecer, inclusive os problemas, ganho a certeza de viver acertadamente. Louvo, pois, a magnitude de tuas leis de amor e seguirei contigo, dando passos seguros para a paz completa, sem sentimentos estranhos e perturbadores. Obrigada. Eu escolhi esse tema por uma coisa. Muita gente aqui está entrando, quer dizer, vem para o espiritismo, vem para a casa espírita, né? E não frequenta há muito tempo ou não estuda. Eu, quando comecei no espiritismo, 3 ideias ficavam na minha cabeça. E conforme a gente vai amadurecendo, estudando e compreendendo, a gente vai ver como a gente entende tanta coisa errada. E vive, às vezes, presa nessas ideias erradas. Uma delas era o karma. Quando eu entrei, era tudo assim, tudo era karma. Você tinha um problema, é teu karma. A família era teu karma. Era como se fosse um castigo, uma punição, que você não sabia bem por quê, porque tinha o tal do véu da ignorância, que não falo mais, né? Mas mudou. Era aquela perda da memória do passado. Você não se lembra por quê, mas o karma é teu. E a gente vivia aquilo até num sentimento, às vezes, de se sentir meio injustiçado, porque não lembrava de nada aqui. A segunda palavra era o seguinte: o que não era karma era obsessão. Então, tu estava entre ali e aqui. E a obsessão, mais ou menos, também era alguém, um espírito que te perseguia, e você também não sabia por quê, porque você não se lembrava, mas que ele vinha te cobrar uma dívida, que também era um termo que se usava muito antigamente, né? Suas dívidas do passado, e que vinha te cobrar e você não sabia quando que você ia pagar aquilo ou como, porque você também não entendia. E também se sentia injustiçado com aquela situação. E na sua cabeça, pelo menos na minha, eu achava que só ia acabar aquele processo obsessivo quando ele, o obsessor, desistisse. Mas para atenuar aquela ideia do karma e da obsessão, queriam adoçar a boca da gente e falavam do livre-arbítrio. Você é dono do seu nariz, você pode escolher o que você quiser fazer da sua vida. Mas você também entendia que se fizesse alguma coisa e tudo que queria de prazeroso, aumentava o karma e a obsessão. E, no entanto, você ficava meio confuso, até que você começa a estudar, a entender e a amadurecer todo esse processo de ideias. A gente sabe que dentro do processo reencarnatório, nós somos convidados a assistir, acredito que não a opinar, mas a assistir o planejamento encarnatório que está sendo feito para a gente. Em que sociedade você vai reencarnar, em que família, em que condição social, como vai ser mais ou menos aqueles que estão mais a seu lado, por que motivos, por que razões é importante que você esteja naquele grupo familiar, entre afetos e desafetos.
E aquilo tudo faz com que você, naquela hora, amparado pelos seus amigos espirituais que estão ali, pelos seus orientadores espirituais que estão te explicando com uma clareza, uma lógica e uma facilidade imensa todo o projeto que está sendo feito, pensando em você, para que você progrida, você acha que vai ser super fácil e aceito. Não, tira de letra, pode deixar. Com certeza eu vou conseguir fazer tudo isso, porque eu estou entendendo por quê. Eu percebo que eu tenho que realmente ter melhores relacionamentos com o espírito X, eu entendo que eu tenho que vir nessa família por esse motivo, eu entendo que eu tenho que passar por condições sociais, às vezes de dificuldade, para que eu me transforme. Então, ali, lá naquela situação do plano espiritual, tudo é fácil, tudo é beleza, eu vou conseguir. E aí a gente reencarna. E ao reencarnar, vindo o véu da ignorância nos envolvendo, a gente esquece do passado, e aí a gente começa a se deparar com as dificuldades, com os desafetos, né? Com os sentimentos, às vezes, não tão fáceis da nossa vida, com aquilo que a gente acha que é injustiça, e a gente vai vendo novamente que os fantasmas do karma e da obsessão estão perto de nós. Mas, com o tempo, com as encarnações, uma ou várias, com o aprendizado do que é a vida espiritual e qual o nosso papel dentro delas, a gente vai entendendo o quê? Aumentando a nossa sensibilidade, aumentando a nossa capacidade de intuição, o nosso autoconhecimento, a gente vai entendendo que karma não é um castigo, é uma oportunidade. A gente vai entendendo que a obsessão não fala do outro, ela fala de mim. E a gente vai entendendo que o livre-arbítrio é uma ilusão. Doutor Rizinho. Não é? Doutor Em Rizinho. sânscrito, karma é uma palavra muito mais oriental do que nossa. No espiritismo, na realidade, a gente trabalha com a lei de ação e reação, mas karma não significa castigo. Karma significa ação, agir, modificar. E nas leis divinas, e as leis são sábias e básicas, nós vamos ver que na física, Newton explica uma coisa muito simples, que a lei de ação e reação fala a mesma coisa. O que Newton diz? Na física, para toda a força de uma ação, existe uma força de reação com o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade e força e direção, mas em sentido oposto. Ou seja, tudo que eu faço na lei da física, toda a ação que eu executo, quando eu dou um murro na mesa, essa mesa vai transmitir para minha mão a mesma força, com a mesma intensidade, a mesma direção, porque é daqui para cá e de cá para lá, mas de sentidos opostos. Na lei do espiritismo, na lei de causa e efeito, não é diferente. Tudo que eu faço terá uma ação, toda minha ação terá uma reação individual ou coletiva, e eu vou receber os reflexos dessa ação que virão na minha direção e que serão da mesma intensidade, em sentidos opostos, porque aquilo que eu fiz é de lá para daqui para lá, e eu vou receber de cá para lá, de lá para cá. O problema é como eu recebo e como eu trabalho com essa reação que fui eu mesma que provoquei. Todo esse processo do entendimento de como reagir aos meus erros e acertos, à minha imaturidade espiritual, à minha imaturidade de vida, é que faz a diferença de como nós vamos seguir. Mas a Braga deu uma palestra no Rita esse final de semana, e minha irmã trabalha no Rita, e ela falou assim, assiste, aí eu assisti pelo YouTube. E aí ela falou uma coisa muito engraçada, ela diz que quando ela está vendo televisão, que ela vê os políticos ou os homens de grande poder, né, tomando atitudes que às vezes parecem tão esquisitas, ela diz isso, aproveita bem o poder que você tem agora, porque daqui a pouco é um abismo. E é verdade. Principalmente quando essas pessoas que têm grande poder
a ação que elas provocam é numa coletividade, e esse sentimento dessa coletividade refletirá sobre eles também. Né? E é verdade, mas a gente não precisa ter grandes poderes para que isso aconteça. Nossas pequenas atitudes no dia a dia, no grupo familiar, no ambiente de trabalho, no nosso relacionamento com os nossos companheiros, provocam reações. E a maneira que, quando nós começamos a entender isso, a gente começa a despertar de que é necessário, às vezes, agir de uma forma mais sutil para ter uma reação mais sutil. Não é o outro que muda a sua reação para que eu fique satisfeita. Talvez eu tenha que mudar ou o meu olhar, ou o meu sentimento, ou a minha maneira de agir em relação àquilo, né? Então, quando a gente fala da lei da ação e reação, a gente não está falando do olho por olho e dente por dente. Parece, né? Olho por olho, dente por dente, mas não. A gente está falando de um processo educativo, né? A misericórdia de Deus, a justiça divina, ela vem trazer essa compreensão, esse ensinamento. Mas nós ainda somos tão egocêntricos, somos tão egoístas, que a gente precisa sentir na nossa pele para poder compreender que aquilo incomoda e dói, para que eu possa modificar. Mas o importante é entender e modificar, porque isso é o crescimento, né? E a divina misericórdia de Deus, ela nos propicia isso. De que formas? Primeiro, através desse amadurecimento espiritual, onde nós vamos entendendo que a imortalidade é uma realidade e que nós estamos vivendo numa transitoriedade. Isto aqui é transitório, isto é finito, isto vai acabar, né? Quando me faz olhar que aquele castigo é uma oportunidade e não é um castigo eterno e nem eu estou vinculada a algo que nunca vai acabar. Me tirar a ideia de que eu não sou a vítima, eu sou cúmplice de uma situação, e o autoconhecimento me faz entender que as minhas falhas ainda são muitas, e que por isto eu sou cúmplice de uma série de coisas, talvez até do passado que eu não me lembre, mas que eu preciso me modificar e crescer. E aquela ideia da vítima já faz cair um pouco por terra as ideias dos castigos, dos karmas, da obsessão. Me desvencilhar de um passado e da ideia rígida de que aquilo lá me aprisione e eu não tenho como quebrar. Eu não tenho como mudar o passado. O passado foi, acabou. Eu tenho que olhar para frente e seguir, aprender com ele, mas não ficar preso a ele. E isso não basta só na vida em relação às várias encarnações, não, gente. Isso vale em relação à encarnação atual. Cometemos erros? Vamos cometer, senão não estamos aqui. Mas vamos olhar para frente. Entendi o erro que eu cometi e vou tentar consertar e vamos em frente. Não adianta ficar na lamúria do erro passado, né? Então, acabar com aquela ideia engessada de que nós estamos presos num castigo. Isso me faz vislumbrar novas perspectivas, novos rumos, esperança, né? Terceiro, a maneira como eu vou agir. A partir do momento que eu começo a entender que existe uma imortalidade, a partir do momento que eu começo a entender que tudo aqui é transitório, a partir do momento que eu entendo quem eu sou no meio dessas leis divinas, eu começo a perceber também que a minha consciência sobre valores de certos e errados, a minha maneira de tentar andar na retidão das leis morais é importante e fundamental para que eu consiga esse sucesso, né? Então eu passo a ter um outro sentimento até sobre aqueles que são meus maiores desafetos, as minhas maiores dificuldades, porque eu percebo ali que eu tenho grande chance de ganhar pontos no meu crescimento se eu souber trabalhar dentro de leis morais, dentro de uma retidão, né? A misericórdia de Deus, ela nos ajuda muito nisso, e a gente tem que aprender a perceber essa energia que nos chega nos apoiando, a perceber o apoio dos amigos espirituais quando as nossas intenções de mudança começam a tomar forma.
Eu posso e sou dona do destino que eu vou construir, como eu fui dona do destino que eu construí no passado. Mas eu posso fazer um futuro diferente. Eu posso fazer um futuro baseado nas desgraças e no sofrimento do meu passado, mas eu também posso construir um futuro alicerçado naquele aprendizado que o meu passado me deixou, me ensinou. E isso faz muita diferença. A referência é a mesma. A referência é o passado, são os erros do passado e o futuro. Alguns olham e se veem como vítimas. Eu sou uma vítima, eu estou aqui e se sente, vive lamuriando, espia da mesma forma, passa pela expiação da mesma forma que o outro que olha o futuro de uma forma melhor passa, só que esse vive estagnado, não cresce, revoltado e não aprende nada. Tem pessoas que são assim, passam uma encarnação se lamuriando de um passado infeliz, que às vezes, e nem das outras encarnações, porque nós estamos na melhor encarnação, parem para pensar. Se nós estamos na melhor encarnação, graças a Deus não nos lembramos das outras. Mas tem muitos que pegam o passado e pegam a perspectiva de um futuro melhor e o que eles fazem? Se arrependem. O arrependimento, ele atenua o sentimento de expiação. Quando eu reconheço o erro, ou pelo menos que eu faço parte daquele erro, porque às vezes assumir o erro 100% a gente não gosta, né? Mas 50% já está bom. Então, se a gente pelo menos reconhece que faz parte daquele processo no sentido do erro e se arrepende, a gente já reduz a carga daquela expiação, né? A gente começa a pensar, mesmo que esteja expiando, a gente começa a pensar em reparar, em modificar. Aprende com isso, cresce com isso, né? E se transforma. O mais importante é isso, é a transformação que faz parte da nossa evolução. Ontem eu vi um programa, é novo, daquela moça, como é? Gabriela Prioli. Ela é uma advogada, uma moça lourinha, muito simpática, em que ela... Como é o nome do programa? Sabe Ignorância. E aí ela fala que perdeu o pai aos 6 anos de idade, e outro dia, conversando com a mãe disse para ela assim: nossa, nós fomos vítimas da desgraça de ficarmos sozinhas, você pequena e eu jovem, quando seu pai morreu. E ela olhou para a mãe e disse: não, nós somos vitoriosas porque vencemos uma etapa difícil, eu com 6 anos e você jovem, você me criou e hoje sou quem eu sou. E é isso, são olhares diferentes de uma mesma situação. Aquilo que eu falei, muitas pessoas vivem uma estagnação de dores do passado. E alguns piores vivem a estagnação e as dores de vidas que nem se lembram, presas a uma ideia de uma obsessão que não se modificam. E não é o obsessor que está atrás delas, não, é elas que não largam o coitado. Parem para pensar, porque a obsessão começa por mim. Quando a gente entende que o plug da obsessão sou eu, a gente entende que tem que tirar o plug dali, né? E aí, o que eu falo, em relação ao sentimento do karma, entre aspas, a obsessão é a mesma coisa. Se eu mantenho o meu vínculo do passado, se eu mantenho os meus sentimentos pouco nobres, as minhas revoltas, o meu ódio, os meus ciúmes, a minha energia é reconhecida pelos obsessores. Os odores das minhas vibrações, ele fareja de longe. Vocês pensam, quando ela falou, o povo que chega aqui, toma um passe, não sabe nem por que está fazendo, vai lá, toma o passe e vai embora, estão tudo ali esperando lá fora. Eles não entram no muro, não entram para casa. Como é o nome de quem toma conta da tela? O Zelão é o que o guarda. Não, aquele lá é ao vivo e a cores. Mas tem o zelão espiritual, que ele fica ali, ninguém passa. A gente sabe que é a própria energia da casa, a luminosidade da casa, né? A vibração de amor da casa incomoda e eles não se aproximam, eles ficam lá. E eles dizem, né? A gente deixa, elas podem ir lá,
pode ir lá tomar passe ou ver palestra. Quando saem, são exatamente o que eram quando entraram. Não se transformam, não se modificam. Então, não adianta, gente. É aquilo, se eu venho em busca de algo, este algo tem que me transformar. Mas quem vai fazer a transformação sou eu, não é o outro, de forma nenhuma. Então, não adianta de uma encarnação para outra eu trocar de sexo, eu mudar a voz, eu mudar a vestimenta, mudar estado, mudar país, para que o obsessor não me encontre, porque ele sente o meu cheiro de longe e ele vem atrás de mim. Mas, a partir do momento em que todo aquele processo de entendimento do que é a espiritualidade, do autoconhecimento, da importância da retidão das leis morais, de melhorar a minha consciência. É óbvio que eu não vou sair fazendo tudo certo 100%, porque não dá. A evolução não dá saltos, é um aprendizado, mas a intenção atrai para mim meus amigos espirituais. Aqueles mesmos que estavam lá no plano espiritual junto comigo, conversando sobre o meu planejamento. E eles vêm para me apoiar porque eu agora percebo a energia deles. E aí sim, eu me modifico e começo a gerar em mim luz. E de duas, uma. Ou aquele obsessor não mais me encontra, porque não consegue me perceber na luz, ou ele percebe a minha transformação e se alimenta da minha luz para se transformar também. E além de eu estar aprendendo, estar crescendo, eu estou tendo um ato de caridade. Portanto, entendam que aquilo que no início, quando eu comecei, que ou era carne, ou era obsessão, e livre-arbítrio não tinha saída, eu começo a entender que não. O karma eu faço ou não. Eu vou transformando ele ao longo da minha vida. Aquilo que não dá para mudar, tem coisas que eu vou ter que passar. Mas eu posso ter um olhar diferenciado para aquilo. Não precisa ser um olhar de sofrimento, porque o sofrimento que a gente passa diz respeito ao meu ego. O meu eu divino entende a dificuldade que eu estou passando. Ele tem a percepção da consciência. Todas as leis divinas estão gravadas na minha consciência. Mas aquele sofrimento que eu vivo e que me descabelo, que me desespero, esse é o meu ego que sofre, e não o meu eu. O meu eu pode ser ainda estar engatinhando, mas ele tem lá todas as potencialidades para dizer para mim, te aquieta e passa por isso. Emmanuel diz para quando o Chico perdeu a visão, Emmanuel diz para ele que perdeu uma, né? A princípio, aí Emmanuel diz para ele: eu não posso fazer nada por você nesse momento. Isso faz parte do seu processo. E tem coisas que nós temos que passar. A maneira como eu vou me ver dentro do processo é diferente. Essa faz toda a diferença, né? E aí, construir um futuro, ou um futuro espiritual melhor, um destino espiritual melhor, vai depender das minhas escolhas. E aí entra a terceira palavrinha, o livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio não é aquela ideia de liberdade, faço o que eu quero? Não. Muito diferente, porque a partir do momento que eu estou me autoconhecendo, que eu estou conhecendo o que é a vida espiritual, o que eu estou entendendo a importância das leis morais e da evolução dessas leis morais, eu começo a expandir a minha consciência. E a partir do momento que eu vou expandindo a minha consciência, essas leis morais, essas leis do progresso, da caridade, do amor, do respeito ao próximo, cada vez vão mais tomando conta da minha consciência. E aí vem o sentimento do dever. E o meu livre-arbítrio passa a ser pautado no dever. Porque eu entendo que cada coisa que eu faço tem uma reação e eu quero evoluir. A partir do momento que eu entendo a importância dessa evolução, é o dever que fala mais alto do que o prazer. E esse dever vai se tornar espontâneo, vai se tornar uma virtude
quando eu repito ele N vezes. Aqui, Emmanuel diz num capítulo que é autoaprimoramento, e eu esqueci de anotar o nome do livro, mas ele diz: virtude é resultado das experiências incomensuravelmente recapituladas da vida. E é isso. Quanto mais eu repito algo que eu acho que é correto, moralmente correto, e que é uma atitude livre da minha opção, mas que eu entendo que é um dever pautado na minha consciência, quanto mais eu a repito, eu vou aprimorando isto. E isto vai se tornando uma virtude. Virtudes são as metas da evolução. Eu só vou evoluir a partir do momento que eu adquirir as virtudes. Mas, para isso, eu preciso ter a disciplina. Portanto, o livre-arbítrio passa a ser pautado na expansão da minha consciência, na certeza de que as leis morais estão gravadas em mim e começam a falar mais alto, porque o eu divino que está em mim, a partir do momento que eu me autoconheço e eu o percebo, ele começa a brilhar. E aquele eu divino começa a tomar uma forma dentro de mim. E o meu dever começa a ser a minha maneira de agir. E eu começo a crescer dentro desse processo evolutivo, adquirindo as virtudes, né? A espontaneidade dessas virtudes vai acontecer a partir do momento que isso se torna tão repetitivo, que passa a ser natural. No início, nada é simples. Vir ao centro espírita, no início, nada é simples. O pneu quebra, engarrafamento, a empregada não chega, a criança na escola não sai, tudo é difícil. É a disciplina. É entender a importância daquilo e ter disciplina e insistir. Daqui a pouco, vai ser espontâneo, vai ser natural. E é o reflexo dessas escolhas que nós chamamos que é um livre-arbítrio consciente, né? E esse passa muito pela percepção e o respeito que eu passo a ter pelo outro individualmente e pelo coletivo. Quando eu entendo que felicidade só vai ser atingida quando não só eu, mas quando a coletividade atingir uma plenitude. Portanto, a minha atitude, por menor que seja, afeta não só um outro, mas afeta o coletivo, né? Diante dessa ideia do karma, da lei de ação e reação, diante da obsessão, nós precisamos ainda dos nossos advogados, e o melhor advogado que eu tenho é o bem que eu pratico. O meu bem, o bem que eu pratico, muitas vezes eu ainda não consigo, apesar de entender o que é certo e errado, eu ainda posso não praticar esse bem, mas eu tenho a intenção de fazê-lo. Não vamos nos cobrar de uma forma punitiva, mas vamos entender o processo de crescimento. Mas é esse bem que vai advogar por mim diante de espíritos que ainda podem não entender quem eu me transformei ou diante da vida numa próxima encarnação, né? O que sai de nós em direção ao outro é o que vai falar de nós no mundo espiritual. E é isso aí, vamos parar para pensar nisso, né? Ninguém vai falar lá, vai chegar lá, que nem aqui no mundo da Terra, né? Chama a testemunha, dá um capchulé para ela ir lá falar a meu favor. Não, não vai ter isso não, gente. O que eu fiz, as vibrações que eu trouxe, né? Aquilo que eu trago de bagagem da minha evolução, vão falar por mim. Portanto, vamos parar para pensar um pouco nisso. No nosso processo evolutivo, e entender que nem tudo que a gente, a princípio, começa a entender em qualquer religião é preciso estudar, é preciso meditar, é preciso olhar para si, entender se eu realmente estou absorvendo aqueles ensinamentos. Não adianta a assiduidade no físico, no presencial, se eu não consigo captar e entender do ponto de vista de energia o que isso significa. Ao invés de exalar odores que fazem com que os outros se aproximem de nós, vamos começar a exalar perfumes.
perfumes de rosa, vamos suavizar o ambiente onde a gente entra, vamos trazer luz dentro da nossa casa. Nossas casas estão escuras se nós formos parar para pensar. A Maísa comentou, né? Aqueles que estão encarnados nesse momento na Terra estão vivendo momentos muito difíceis. E é verdade. Não só em termos de guerra, mas em termos de relações, tudo mudou, tudo está tão diferente, tudo muda tão rápido. As pessoas não têm paciência, não se falam, não se olham. Né? A tela do celular é mais importante, às vezes, do que qualquer coisa, do que o convívio entre filhos, entre sentar com um filho para brincar. Outro dia o doente falou para mim, nossa, eu chego em casa tão cansado. Aí a mulher deu uma catucada nele. Mas quando tem jogo, tu vai para o Maracanã. Mas sentar com o teu filho para brincar, não. E é verdade, o cara vai para o Maracanã, fica até meia-noite e meia, num sufoco, num aperto, num medo de levar um tiro, e lá vai para assistir o Flamengo. Mas sentar 6h30 ele chega a sentar para brincar meia hora com o filho. Estou cansado, não posso. E é verdade. A vida da gente é assim, a gente está trocando os nossos valores. Vamos parar para pensar, vamos abrir um pouco a nossa consciência, vamos entender que o dever existe, é difícil, é chato, abrir mão de alguns prazeres é muito chato, mas é um processo de crescimento. Nós estamos vivendo uma vida transitória, a imortalidade é uma realidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos uma tarde tranquila, graças a Deus. Senhor, Pai de amor e de misericórdia,